Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho da Espanha. No Dicionário Jurídico da Espanha número 21, falarei sobre processo. Processo é uma ideia abstrata. É um encadeamento de atos e fatos para se aplicar o direito ao caso concreto, solucionando um problema. Repete, Espanha. Repito. Processo é um encadeamento de atos e fatos para aplicar o direito ao caso concreto, solucionando um problema. Eu posso fazer justiça com as próprias mãos? Não, já falei isso antes no vídeo sobre os três poderes. Eu preciso da justiça para solucionar os meus problemas. Lembra a função jurisdicional? Lembro. Então, o processo é um instrumento utilizado pela justiça para aplicar, para exercer a jurisdição. Lembra o conceito de jurisdição? É o poder de aplicar o direito ao caso concreto e pacificar a sociedade. Eu tenho um problema, vou para a justiça. E o instrumento da jurisdição é o processo. Então eu tenho o processo judicial, que é o processo que corre na justiça. Exemplo: ação de divórcio. Exemplo: ação criminal. Exemplo: ação de recuperação judicial. Exemplo: ação de reintegração de posse, ação de improbidade administrativa e por aí vai. Mas o processo ele não corre só na justiça. O processo corre também na administração pública. Eu tenho o processo administrativo, que é a mesma coisa, é o encadeamento de atos e fatos para aplicar o direito ao caso concreto. Processo administrativo. Estou dirigindo, passei no radar acima da velocidade. O que vai acontecer? Eu vou receber uma notificação. Tenho prazo para apresentar uma defesa. Apresentei a defesa. Foi indeferido. Recebo uma cartinha. A sua defesa foi indeferida. Estamos aplicando uma penalidade de trânsito. Faço o quê? Entro com um recurso para tentar derrubar a multa. E aí, no final, perco tudo e tenho que pagar a multa. É um processo administrativo. A restituição do imposto de renda também é um processo administrativo tributário, não? Faço a declaração do imposto de renda, peço a restituição, né? Eles vão dar a restituição porque tem um processinho lá administrativo. O exemplo que eu dei já em outras aulas, o camarada fatura 2 milhões por mês, declara 2 mil reais. Caiu na malha fina. Cair na malha fina da Receita é um processo administrativo tributário. O que vai acontecer no final? O fiscal vai ver que teve uma irregularidade, vai aplicar uma multa. O contribuinte tem prazo para se defender, para apresentar recurso. Só no final do processo é que a administração pública aplica o direito ao caso concreto e fala, ó, tem uma multa para pagar. Exemplo de processo administrativo. Aposentadoria, depois de décadas de trabalho e contribuição para o INSS, um belo dia, chega o dia da aposentadoria. Vamos até a agência do INSS, protocolar o pedido da aposentadoria. A Espanha está ultrapassado, agora é pelo meu INSS, pela internet. Tá bom, vamos protocolar pelo meu INSS na internet. É um processo administrativo previdenciário. Vocês passaram no concurso público. Concurso público, muito bom, muito bem, vai ganhar muito dinheiro. Mas todo o dinheiro vem junto com muita responsabilidade. Existem estatutos do servidor público com direitos e deveres e punições. Pisou fora da faixa e estará sujeito a sanções administrativas. Pode ser
objeto de uma sindicância, a sindicância vira um PAD, processo administrativo disciplinar. Por exemplo, no Estado de São Paulo, em relação aos servidores públicos do Estado de São Paulo, existe uma parte da Procuradoria que só trata de processos administrativos disciplinares em São Paulo. Então, assim, processo administrativo, guardem isso, corre na administração. Também é o encadeamento de atos e fatos para aplicar o direito ao caso concreto, solucionando um conflito. Lembra da multa de trânsito, do PAD, do processo tributário perante a administração. Isso vai cair na sua prova, tá? Processo judicial é na justiça. É o exercício da jurisdição. Muito fácil, muito tranquilo. O tema tem muitas coisas que não vão interessar para fins de dicionário jurídico do Espanha e para um básico de concurso público. Mas essa noção de processo judicial e de processo administrativo, encadeamento de atos e fatos, é muito importante para vocês conseguirem entender as coisas. O processo é uma ideia. Ele não existe fisicamente nem digitalmente. É um encadeamento de atos e fatos. É um caminho que vai seguir para aplicar o direito ao caso concreto. Mas ele se materializa no mundo fenomênico. Nossa, mundo fenomênico? Ops, desculpa. Não resisti a gastar o meu vernáculo. Não, o mundo fenomênico é na realidade. E aí tem uma palavrinha que se chama autos. Tá muito em moda. Agora com esse negócio do inquérito da fake news, estão discutindo, mas as pessoas não têm acesso aos autos da investigação, aos autos, eu quero os autos. Os autos são os documentos que compõem o processo. Alguém juntou uma prova no processo, vai para os autos do processo. Se o processo for físico, é papel. Ainda existe. Está em vias de extinção. Hoje os processos são digitais. Você entra no site do tribunal, está lá em PDF o processo integral. Tem a petição inicial, a procuração, a fotografia, a decisão do juiz. São esses documentos, não é? Que compõem os autos do processo. Autos são os documentos, é onde o processo se materializa. O processo é uma ideia, encadeamento de atos e fatos para aplicar o direito ao caso concreto. O processo é um instrumento da jurisdição. Lembrem-se disso. E aqui, para vocês que vão fazer a prova da OAB, na peça, pelo amor de Deus, é processo número. Quem tem número é o processo. Não usem autos por processo, ok? Autos são os documentos. Então, por exemplo, o advogado não teve acesso aos autos para saber que documentos estavam juntados no processo. Ele vai entrar com mandado de segurança para ter acesso aos autos do processo. Não para ter acesso ao processo. Cuidado, hein? Esses pequeninos detalhes fazem muita diferença na sua peça. Fico por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Ótimos estudos. Não se esqueçam do joinha. Compartilhem. Compartilhem. Inscrevam-se no canal. Ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Tchau, meus amigos.